Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar seguimento ao nosso estudo de Provérbios. Hoje especificamente nós vamos tratar das exortações de Salomão sobre o adultério, sobre a lascívia. Semana passada nós concluímos o capítulo 4 e eu gostaria que você abrisse sua Bíblia agora no capítulo 5 de Provérbios, por gentileza. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim, você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave do que o azeite. Aqui nesses versos de 1 a 3, Salomão continua orientando sobre a sabedoria, mas agora ele traz um alerta para os cristãos, traz um alerta, uma conversa sobre o adultério. E aqui ele fala que a mulher imoral, a mulher adúltera, ela tem os lábios, a conversa mais doce que o mel e mais suave que o azeite. Ou seja, a mulher imoral, ela tem o poder sedutor, ela tem o poder de atrair o homem, através das suas palavras. O verso 3 diz assim: pois os lábios da mulher imoral, ou em outras versões, os lábios da mulher adúltera, destilam mel, ou seja, são agradáveis aos nossos ouvidos, são doces aos nossos ouvidos. E a sua voz é mais suave do que o azeite. A mulher adúltera, ela é sedutora, ela é atraente, ela tem uma aparência estimulante, ela tem conversas, palavras aveludadas, mais suave do que o azeite, mas as suas palavras soam como um canto da sereia que levam os navegantes à morte. E ninguém é suficientemente forte para lidar com a sedução. Ser forte é fugir. Fuja assim como José fugiu de Potifar. Ser forte é tapar os ouvidos para que nada do que a mulher sedutora, nada do que a mulher imoral chegue aos nossos ouvidos. Aqui Salomão ele coloca a mulher, mas nós como mulheres também podemos colocar o homem sedutor. Feche os nossos ouvidos, feche os seus ouvidos, mulheres, para o homem sedutor. E o homem feche os seus ouvidos para a mulher sedutora. Pois apesar das suas palavras serem doces como mel, elas levam à morte. A gente continuando aqui, o versículo 4 diz assim, apesar dela ter, da mulher sedutora ter a voz mais suave que o mel, mais suave que o azeite, mais doce que o mel, o versículo 4 diz assim: mas no final é amarga como o fel, afiada como uma espada de 2 gumes. E aqui a mulher adúltera não é somente a prostituta, aquela que vive da prostituição. A mulher adúltera pode ser, sim, a que vive da prostituição, mas aquela que é casada e que busca prazeres em outros lugares. O homem que é casado e que busca prazeres em outros lugares. E muitas vezes essas pessoas disfarçam, com máscaras de boas moças. Não existe adultério aqui, eu não sou uma mulher adúltera, mas o adultério ele é em segredo muitas vezes, mas ele traz destruição às nossas vidas. Apesar de suas palavras serem doces, o fim da linha é amargo. Embora seja cheio de prazeres, todas as palavras dessa mulher leva à morte. Assim é o pecado também. Assim é o pecado. Ele é atraente aos nossos olhos, mas é um perigo para a nossa alma. Ele é cheio de prazer, mas ele exala enxofre. Ele é colorido e belo, mas ele revela escuridão. Ele traz todo tipo de aventura, mas nos escraviza e nos atormenta. E além disso, o pecado faz propaganda de vida e vigor, mas o final
asfixia e mata aqueles que estão praticando o pecado. A mulher adúltera não é só instrumento de prazer, mas é instrumento de sofrimento, vergonha e dor. Fuja da mulher adúltera. Fuja da mulher imoral. Tape os seus ouvidos para o homem imoral, para a mulher imoral. Amém? Vamos para o verso 5. Os seus pés, ou seja, os pés da mulher imoral, descem para a morte. Os seus passos conduzem diretamente para onde? Para a sepultura. Envolver-se com a mulher adúltera é colocar os seus pés na cova, é descer ao inferno. A sua ruína transcende a eternidade. A mulher adúltera nos leva à morte, o adultério nos leva à morte. E não é só morte aqui, espiritual, mas também uma morte física, que vai nos levar ao inferno, se não nos arrependermos desse pecado. E o adultério, ele é um pecado horrendo aos olhos de Deus. Ele é feio aos olhos do seu cônjuge e contra o seu próprio corpo. É colocar o seu próprio corpo num local podre, sujo. Porque o seu corpo, ele foi dentro do casamento instituído para levar prazer ao seu marido. E mais para frente, no decorrer desse capítulo, nós vamos entender sobre isso. É quebrar uma aliança feita diante de Deus e com Deus. O adultério é pecado. E o que a Bíblia fala sobre o pecado? Que o salário do pecado é o quê? A morte. E isso está escrito na palavra de Deus. O salário do pecado é a morte. Aqueles que praticam o pecado têm como salário a morte e a destruição. Os adúlteros, além disso, lá em 1 Coríntios 6, 9, você que está nos acompanhando, abra sua Bíblia também, em 1 Coríntios 6, versículo 9, diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Aqui enfatiza que os adúlteros não herdarão o reino de Deus, mas serão lançados no lago do fogo. E isso só não acontecerá se nos arrependermos, que se quem pratica se arrepender desse pecado. A palavra de Deus diz que se nos arrependermos dos nossos pecados, o Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, se estamos praticando esse pecado, se temos pensado nesse pecado, que possamos nos arrepender para não perdermos a chance de viver com Deus no céu, porque eles não herdarão o reino de Deus. O versículo 6 diz o seguinte, continua falando da mulher imoral, né? Ela nem percebe, a mulher imoral, que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. A mulher adúltera e o homem devasso já têm a mente entorpecida e o coração cauterizado. Se entregaram ao pecado da impureza e nem sentem mais vergonha ou tristeza, mas eles estão acostumados com esse pecado. E esse é um pecado que nos leva ao fundo do poço. Cada vez que você acha que você vai entrar no adultério e você vai conseguir sair muito rápido, ele te leva mais fundo. Lá nos versículos mais à frente vai falar a mesma coisa. Quando você tenta se desfazer desse pecado, na verdade, quando você entra nesse pecado achando que você vai sair muito rápido, não é possível, porque os pés da mulher imoral, os pés do homem imoral levam à sepultura.
Os adúlteros pulam de cama em cama, de aventura em aventura, se gabam por isso, gostam de andar pelo caminho tortuoso e desprezam as veredas da justiça. Eles se acostumam com o pecado. Não entregue a sua honra àqueles que não têm mais honra. Não siga os que andam na escuridão. Salve a sua vida. E quando a gente tem algum parente, algum amigo, que ele está acostumado a viver uma vida promíscua, né? Que está acostumado a viver uma vida de farra, de todos os prazeres dessa vida, você vai ver que eles realmente se gabam. Né? Hoje eu peguei várias mulheres. Ontem naquela festa eu fiquei com fulano, fulano e fulano. E realmente eles estão acostumados com esse pecado. Porque assim como eu falei anteriormente, o pecado, ele é doce aos olhos daqueles que praticam, mas ele leva à morte, ele leva ao inferno, ele traz destruição, autodestruição. E além disso, o adultério, que se refere aos homens e às mulheres casadas, traz destruição à família, traz destruição aos filhos, traz destruição a você mesmo, a pessoa que está praticando o adultério. O verso 7 e 8 diz assim: Agora, então, meu filho, ouça-me, não se desvie das minhas palavras, fique longe dessa mulher. Não se aproxime da porta da sua casa. Salomão enfatiza que só devemos enfrentar essa tentação dando ouvidos à palavra de Deus. Sábio é o que não flerta com o pecado, nem dá brecha à sedução. Lá no início ele fala para a gente tapar os nossos ouvidos, porque as palavras da mulher adúltera, as palavras da mulher imoral, é doce, é suave e traz sedução. Meus irmãos, se vocês não conseguem, se não é possível que você consiga fugir da sedução, tape os seus ouvidos. Ouça o que Provérbios tem para te dizer. São exortações para que você não caia em tentação. E muitas pessoas acham que podem se livrar ou até mesmo fugir dessa tentação sozinha. E não, nós devemos fugir dessa tentação, pautados no Senhor, firmados no Senhor, mas fuja desse pecado. Salomão aconselha a nem mesmo passar perto da casa da mulher adúltera. E aqui ele fala da casa, mas nós podemos colocar várias outras situações. Sabe aquele amigo, aquela mulher, aquele homem que pediu o seu telefone? Fala: meu irmão, em nome de Jesus, se você sabe que ele tem segundas intenções, eu não tenho interesse de passar meu telefone para você. Aqui vai tudo, vai um telefonema, vai um WhatsApp, vai uma mensagem lá nas redes sociais porque o seu marido ou a sua esposa não consegue ver nada. Então fuja de tudo isso. Se você não consegue, se você sabe, tem consciência de que sozinho você não vai conseguir, fuja disso. Não dê lugar ao pecado na sua vida, porque é muito mais difícil, porque a mulher imoral e o homem imoral, vou repetir mais uma vez, leva à morte. Os passos e os caminhos dela levam à sepultura. Muitos que caíram no pecado do adultério achavam que ia dar conta de sair e de se livrar. E o pecado o levará a um lugar mais longe do que você queria ir e cobrará um preço muito mais caro do que você está disposto a pagar. Os versos 9 e 10 dizem o seguinte: para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. Ou, em algumas outras versões, fala assim: para que o fruto do seu trabalho não entre na casa alheia. Salomão alerta sobre 2 prejuízos do adultério. O primeiro, a desonra. Aquilo que era para ser oculto torna-se público. O que era para ser apenas uma noite, uma aventura, torna-se uma aventura de pesar.
O que era para ser um caso isolado torna-se um laço para toda a vida. Muitas pessoas têm sua honra maculada pelo adultério. E aqui, quando eu li essa explicação, quando eu li esse versículo, me veio à mente aquele ditado assim: mentira tem perna curta? Sabe quando você começa a mentir, daqui a pouco você não sabe mais nem como que você está mentindo. Mentira é pecado, já começa daí. Mentira é pecado. Mas você começou a mentir tanto que daqui a pouco você já não consegue mais, você já se perdeu na sua própria mentira. E o adultério, ele começa oculto, ele começa sem ninguém ver. Mas daqui a pouco um fulano te vê, outra pessoa descobre, e daqui a pouco se torna público. E a sua honra foi maculada, foi manchada pelo pecado do adultério. Além disso, não só a sua honra, a honra do seu cônjuge, a honra dos seus filhos, porque o adultério, ele macula toda a família. O segundo prejuízo que o adultério traz à vida de uma pessoa é o prejuízo financeiro. Olha o que fala o verso 10. Para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não enriqueçam à custa do seu esforço, ou não, para que o fruto do seu trabalho não entre na casa alheia. Muitas famílias precisam dividir os seus recursos com os filhos do adultério. Muitas são prejudicadas pela insensatez do adúltero. O adultério é uma tragédia. E infelizmente, muitas vezes, o adultério ele não só traz prazer, mas ele traz um filho, uma filha ou vários filhos fora do casamento. E muitas famílias precisam dividir aquilo que era para ser só o recurso financeiro da sua família com todo esse gasto, com outra família. E aí Salomão nos orienta de que o adultério traz desonra e prejuízo financeiro. Além de tudo isso, apesar de tudo isso, a mídia hoje em dia e a sociedade, ela tem estimulado o adultério. Se o seu casamento não está bom, a mídia fala o seguinte: larga, vai lá, arruma outro. Tá tudo bem você ter 2 casamentos. Tá tudo bem ter um relacionamento aberto. Meu irmão, não está tudo bem. O casamento e a família é um projeto de Deus. Nós somos uma família, projeto de Deus. E nós devemos levar esse princípio e esse valor até o fim das nossas vidas. Quando nós começamos a desvirtuar, quando nós começamos a negociar os nossos valores, tudo se perde. Família é projeto de Deus e não existe relacionamento aberto para aqueles que acreditam no Senhor. Não existe relacionamento aberto. Se você se casou, se você tem um marido, honre a vida do seu marido, honre a vida da sua esposa, cuide do seu casamento, cuide da sua família. E além disso, apesar disso, na verdade, apesar da mídia estimular, apesar da sociedade estimular tudo isso, eles não falam os prejuízos que isso traz às nossas vidas, É uma desonra. Você está desonrando, está sendo desonrado perante a sua família, perante a sociedade. Quantos casos de adultério a gente vê aí que vira escândalo, que vai para a mídia? Quanta desonra! Além disso, um prejuízo financeiro, aquilo que era para ser colocado na sua família, para ser custear alguma coisa para a sua família, aquilo não é mais feito, porque existe uma outra família que precisa ser sustentada por conta do pecado. E o adultério, ele traz vergonha e pobreza no tempo presente e condenação para a eternidade. Macula o corpo e faz perder a alma. Os versos de 11 a 14 diz o seguinte: no final da vida, você gemerá com a sua carne e o seu corpo no final da vida você gemerá com a sua carne e o seu corpo desgastados. Você dirá:
Como odiei a disciplina, como o meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei o que eles me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. E aqui a gente pode pensar no seguinte, que a vida ela é feita de escolhas. Nós somos não apenas o que sentimos e o que falamos, mas somos reflexos das nossas escolhas. Se eu escolho estudar para um concurso, eu vou passar nesse concurso. Se eu escolho ter uma vida espiritual, uma vida com Deus, firme, fortificada, eu vou ter. São escolhas. Mas se eu escolho o adultério, se eu escolho o pecado, se eu escolho uma vida promíscua, eu também vou ter consequências das minhas escolhas. Então nós somos, além daquilo que sentimos e pensamos, nós somos o que escolhemos. Se nós escolhemos ter uma vida financeira tranquila, uma vida financeira certinha, nós vamos ter. Ajusta daqui, ajusta dali, nós conseguimos. Mas se nós resolvemos que a nossa vida financeira vai ser uma bagunça, que ninguém está nem aí para nada, ela também vai ser uma bagunça. Porque são escolhas. Não basta receber o ensino. Devemos colocar em prática. Aquele que tapa os ouvidos à voz do ensino e fecha o coração à disciplina, sofrerá duros golpes da vida. Mas a obediência, ela é a marca do cristão, pois a palavra de Deus está cheia de ensinos, exortações, preceitos e conceitos a serem seguidos. A obediência é o caminho mais seguro para a bem-aventurança. Você quer ser bem-aventurado? Obedeça o Senhor. Obedeça a sua palavra. A sua palavra, como eu acabei de dizer, está cheia de ensinos, exortações, está cheio de preceitos, de virtudes. Leia a palavra do Senhor, coloque ela em prática. Porém, os caminhos da desobediência nos caminhos da desobediência encontra os destroços daqueles que taparam os ouvidos ao ensino do Senhor. Deus coloca placas no nosso caminho, alertando sobre perigos e quem faz essa viagem da vida sem observar as placas, corre o risco de cair no penhasco do inferno. Não se atenta, não se alerta para as placas que o Senhor tem colocado. Olha, se alerte. Olha, tem um caminho tortuoso aqui. Não é por aí, siga por aqui. Mas aquele que não se atenta, aquele que não se alerta para as placas que o Senhor coloca nos nossos caminhos, está prestes a cair no penhasco do inferno. O versículo 15 e 16 diz o seguinte: beba as águas da sua cisterna, das águas que brotam o seu próprio poço, porque deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças, vou ler o 17 e o 18, que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartida com estranhos. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Em vez de o homem correr para buscar o prazer nos braços da mulher estranha, ele deve beber da água da sua própria cisterna. Deve dedicar o seu amor à sua esposa. E aqui Salomão alerta o seguinte, que no casamento, tá? No casamento, o sexo, ele é puro, santo e deleitoso. No casamento. Fora do casamento, ou antes dele, é fornicação e é adultério. E está em desacordo com a palavra de Deus. O sexo no casamento é fonte de prazer, é manancial de delícias, é jardim de carícias, é rio de afeto, em que deve abastecer o homem e a mulher continuamente. Todo esse reservatório deve ser usufruído pelo cônjuge e somente por ele. E aqui o que ele fala? No 16, por que deixar as suas fontes transbordarem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Ou seja, por que você vai deixar o prazer da sua mulher? Por que você vai deixar o prazer dela para outro, para um estranho?
Você que deve se deleitar nos prazeres dela. Mulher que deve se deleitar nos prazeres do homem e o homem nos prazeres da sua mulher. O verso 17 e 18 fala que o casamento está edificado sobre o firme fundamento da fidelidade conjugal. E o cônjuge precisa ser um jardim fechado, ou seja, uma fonte reclusa que não deve ser compartilhado com estranhos. Seja bendita a sua fonte, o verso 18 fala. Alegre-se com a mulher da sua juventude. Você que casou, que tem o seu esposo, que tem a sua esposa, deleite-se nele, nos prazeres que o Senhor ordenou sobre o casamento. O sexo no casamento, ele é bênção, ele é puro, ele é santo. E a palavra de Deus fala que nós devemos nos deleitar nesse prazer que o casamento nos proporciona. Os versos 19 e 20 diz o seguinte: gazela amorosa, corça graciosa, que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? Verso 21. O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. Aqui Salomão ele vai comparar a mulher a uma gazela e a uma corça. O homem ele deve satisfazer-se e saciar-se nos seios da sua mulher. A vida sexual dos casados não deve ser uma relação insípida. O que é isso? Uma relação sem sal, sem gosto, mas ela deve ser regada de carícias, de poesias, carícias e prazeres. A vida sexual dos casados precisam ser dessa forma. Mas os que se fartam da mulher estranha, esses estão cegos e cegamente buscam se satisfazer os seus apetites na cama do adultério. Fuja do adultério. O verso 21 fala: o Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. Apesar do adultério ser escondido, como eu falei, o Senhor ele conhece todos os nossos passos. Aquilo que é oculto não vai continuar oculto para o Senhor, porque Ele conhece os nossos corações, Ele conhece a nossa mente, Ele conhece os nossos passos. E haverá o dia em que prestaremos conta para o Senhor. Eu queria fazer uma pergunta: os seus caminhos te envergonharão lá no dia do julgamento ou te levará para morar com o Senhor nos céus? Vamos pensar? O que os meus caminhos, os meus passos, para onde os meus passos estão me levando? Para o céu ou para o inferno? Os versos 22 e 23 diz o seguinte: as maldades do ímpio o prendem, ele se torna prisioneiro do seu próprio pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina. Andará cambaleando por causa da sua sensatez. O diabo, ele é enganador e o pecado é uma farsa. Atrás da isca apetitosa, esconde-se o anzol da morte. O pecado é uma prisão insalubre, ou seja, o que ele promete, ele não cumpre. Ele promete liberdade, mas ele te escraviza. Ele promete felicidade, mas ele te atormenta. Ele promete delícias, mas ele te açoita. Ele promete vida, mas ele te entrega à morte. A vida sem Deus, por mais glamurosa que seja ou que pareça, é um arredeio de vida, é uma antivida, é uma prisão, é uma escravidão, é uma morte. E todos os versos de Provérbios, desde o capítulo 1 até o capítulo 5 que nós concluímos hoje, ele nos leva a nos atentar para a palavra de Deus. Eu te convido a ouvir o que o Senhor tem para você, firmar os seus passos no Senhor, porque no Senhor nós temos deleite de vida. A palavra de Deus fala que no Senhor nós temos plenitude de alegria.